Comigo, Rui Moreira, candidato à Câmara Municipal do Porto, empresário. Boa noite, Soutor. Bem-vindo. Estes últimos desenvolvimentos no governo do país vêm dar argumentos a candidaturas independentes como a sua? Não é apenas este último tempo, mas vejamos, estes últimos acontecimentos deixam-nos a todos perplexos. De facto, o que nós percebemos é que a nossa democracia representativa, eu tenho escrito sobre isso há muitos anos, como sabe, está doente. E é essa democracia representativa que precisa exatamente ser recriada. Eu espero que os movimentos independentes como o meu ajudem exatamente os partidos a encontrarem um caminho para responderem àquilo que são as preocupações dos cidadãos, que muitas vezes andam muito longe daquilo que parecem ser as preocupações dos políticos e a forma como os políticos têm funcionado nos últimos tempos, em que muitas vezes o sentido de Estado... É o caso, parece-me um caso óbvio em que, para nós que não conhecemos os contornos da situação, conhecemos através da imprensa, ainda não se conhecem bem os contornos da situação, parece faltar algum sentido de Estado e algum sentido de responsabilidade, face exatamente a cidadãos que têm vindo a sofrer na pele, na bolsa, na sua própria consciência, muitas vezes porque têm que suportar coisas que não estavam preparadas, e depois subitamente surgem crises políticas por questões que o cidadão comum, pelo menos, não compreende. Eu não consigo compreender e, portanto, acho que isso justifica um desencanto que existe relativamente aos partidos políticos, à nossa democracia representativa e à forma como ela está a funcionar, ou não está a funcionar, se o Paulo... Tendo em conta esse desencanto, é um trunfo para si não ser apoiado por qualquer partido político, formalmente? Não é uma questão de trunfo. Aquilo que eu disse no princípio e apresentei, a minha candidatura surge de um movimento de cidadãos. Vamos lá ver, os partidos políticos e a comunicação social andam há 30 anos seguramente a dizer é preciso que a sociedade civil se manifeste, é preciso que a cidadania apareça, é isso que faz com que a democracia seja madura. Abriram a porta e, se quiser, houve um conjunto de cidadãos que puseram o pé na porta e dizem agora não vão fechar, se faz favor, nós agora também temos direito a sermos alternativa. E na medida em que as propostas que eram apresentadas no Porto pelas candidaturas, que entretanto já eram conhecidas, não satisfaziam esses desígnios, apareceu a minha candidatura e, portanto, nesse aspecto, eu acredito que nós podemos fazer uma coisa muito mais importante do que isso. Muitos cidadãos diziam-nos, sabem, nós nos últimos anos estamos a votar contra alguma coisa. Eu espero que estes movimentos de cidadania, como o meu, façam com que os cidadãos votem a favor. E assim, isso é ideal para a democracia. E, portanto, espero que se revejam nas nossas propostas, que encontrem em nós interlocutores válidos e que percebam que a política pode ser feita assim. Eu não sou um candidato antipolítica, que seja claro, não sou contra os partidos. Agora, o que acredito é que a democracia, principalmente nesta altura, não se extingue nos partidos tradicionais. Mas não aproveita esse votar contra algo? Não. Quando o senhor diz, por exemplo, que o Luís Filipe Menezes é o candidato do governo. Está a encostar Luís Filipe Menezes a um governo que não está... Eu quando digo que o Luís Filipe Menezes é o candidato do governo é porque ele se colocou assim, repare bem. Ele é apresentado por Miguel Relvas. Depois, ele diz sempre bem do governo e defende o governo, a não ser quando taticamente não lhe é conveniente. E depois, principalmente, tenta simular que, numa altura em que todos nós sabemos que temos vindo a apertar o cinto, que as medidas de austeridade são duríssimas, mas ele ao mesmo tempo tenta convencer o eleitorado que vai construir um oásis no Porto. E como eu não acredito nesse oásis, parece-me que há uma política simulada aqui, mas que de facto ele representa o governo e sempre que lhe convém tem defendido o governo. De vez em quando não é possível e então afasta-se e transforma-se num candidato equidistante. Mas obviamente parece-me claro que ele tem sido o candidato do governo. De resto, o Soutor, quando disse que ele foi apresentado por Miguel Relvas, também está um bocadinho a tirar... Mas é verdade. Eu não, Paulo, eu não estou a mentir, estou a dizer a verdade. Pois não é isso que... Claro, não, claro. Não é gelo fino ainda assim um bocadinho, não é um bocadinho perigoso quando se aposta no desgaste de um regime que é o único que conhecemos e acho não há que sim, outro e por isso mesmo, no livro que eu escrevi recentemente, em setembro, e não estava ainda a pensar nesta candidatura, eu escrevi que exatamente é muito perigoso quando nós começamos a falar em democracia direta e a pôr em questão a democracia representativa. Para mim, a democracia direta é o fim da democracia. Não há democracia direta que resista por muito tempo, principalmente com o populismo que lhe vem associado. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é dar algumas mensagens aos poderes políticos para que exatamente façam as reformas no sistema político. São muito mais importantes que as reformas no Estado.
A meu ver, o problema português é, acima de tudo, um problema de sustentabilidade do sistema político. E, portanto, o que nós estamos a fazer é exatamente mostrar o cartão amarelo e dizer aos partidos, vejam se voltam a ter um comportamento que os cidadãos compreendam, se voltam a agir em nome do bom senso e também com sentido de Estado, que é aquilo que nós esperamos. E, a partir daí, se os partidos políticos souberem aprender esta lição, com certeza que salvarão a democracia. Os partidos políticos são o sal da democracia política, não há outro. E, portanto, eu acho que aquilo que nós estamos a fazer é exatamente ajudar a motivar os partidos políticos a mudarem de rumo. Repara, os políticos, durante os últimos 30 anos, ou durante os últimos 20, se quiser, nas noites das eleições ficam sempre muito surpreendidos por o facto de haver tanta abstenção. Mas passado uma semana as coisas esquecem-se completamente. Aparecem sempre depois no governo simulando não conhecerem aquilo que encontraram naqueles dias, quando eles sabiam perfeitamente o que é que ia surgir. Eu vou-lhe dizer, eu relativamente à Câmara Municipal do Porto, sei exatamente aquilo que vou encontrar na Câmara Municipal do Porto, a razão pela qual não faço promessas que não possa cumprir. Mas e esta é a diferença. Vai encontrar más coisas quando chegar à Câmara Municipal do Porto? Não. Vou encontrar uma cidade em dificuldades, porque de facto as pessoas vivem em grande dificuldade, vou encontrar boas contas, vou encontrar transparência, vou encontrar muitos funcionários municipais que são excelentes e que são motivados, mas não ignoro que a cidade vive neste momento uma situação de dificuldade que resulta de termos 19% de taxa de desemprego e mais de 40% entre os jovens. Sim, mas o município tem que viver com isso e, portanto, não se pode numa cidade que está fustigada por uma crise que é nacional, subitamente começar a fazer propostas de obras mirabolantes, quando de facto a prioridade da cidade tem que ser, em primeiro lugar, olhar à coesão social, olhar à continuidade do trabalho nos bairros sociais, olhar aos mais desfavorecidos. Porque a cidade e uma sociedade têm, acima de tudo, que ter prioridades. Política é prioridades. E, portanto, o que eu não vou encontrar nenhuma surpresa, mas sei muito bem que os tempos que vêm não vão ser fáceis. Obras mirabolantes, como por exemplo, está a pensar em quê? Olha, estou a pensar em variadíssimas propostas que têm sido apresentadas, como rotundas quadradas, heliportos no meio da Baixa túneis entre o Porto e Gaia, não sei quantas pontes. Nós contabilizamos durante os últimos tempos, e não vi a última contabilidade, mas é fácil, havia cerca de 40 propostas do candidato Luís Filipe Menezes, com um custo estimado de 130 milhões de euros. Sabendo nós como está o investimento público em Portugal, sabemos que isso ou não é possível, e se não é possível é lamentável que isso seja apresentado, ou pior do que isso, se alguém imagina que isso seja possível, porque pior do que ser um argumento eleitoral que não é para cumprir, é se de facto esse candidato tem intenções de cumprir isso, porque o custo para a cidade seria terrível. Porque na medida em que os recursos são finitos e nós sabemos quais são, se nós retirarmos esses recursos para esses projetos, não vamos, por exemplo, poder continuar a fazer o investimento que foi feito nos últimos 10 anos, naquilo que é, a meu ver, a parte essencial daquilo que foi o aspecto positivo da governação do Rio. Durante os últimos 11 anos investiram-se em bairros sociais qualquer coisa como 170 milhões de euros. Em escolas, qualquer coisa como 30 milhões de euros. Repare, se o Paulo retirar isso e agora for fazer obras que, a meu ver, não são necessárias, poderiam ser muito convenientes, mas não são necessárias, a manta vai ficar, onde é que se vai destapar? Vai-se destapar exatamente junto dos mais fracos, que são aqueles que neste momento mais auxílio precisam, porque são aqueles que estão desempregados, são aqueles que neste momento têm medo do futuro, são aqueles que se sentem inseguros, são aqueles que veem o rendimento de inserção a terminar, são aqueles que têm os seus filhos também em grandes dificuldades. E, portanto, a questão, governar uma cidade, como governar um país, é fazer opções. E as nossas opções nessa matéria são absolutamente claras. O seu principal adversário na corrida à Câmara do Porto é Luís Filipe Menezes? Não, julgo que não. Eu acho que nós neste momento, por aquilo que tem sido, eu não gosto de ser comentador em causa própria, mas aquilo que parece é que neste momento há três possíveis vencedores. Pode ser o Dr. Luís Filipe Menezes, pode ser o Dr. Pizarro, poderei ser eu. Não sei quem vai ser, quer dizer, eu espero que seja eu, como é evidente, mas não acho que haja uma luta a dois. Eu não desvalorizo o papel do Dr. Manuel Pizarro nesta corrida. O senhor não veio dividir os votos à direita, como se costuma dizer, e potenciar uma eventual vitória de Manuel Pizarro, o candidato socialista? Julgo que não. Julgo que, repare, aquilo que mostram as sondagens conhecidas não demonstram isso. Porque demonstram exatamente que, neste momento, o Dr. Manuel Pizarro tem uma votação inferior àquela que seria tradicionalmente a votação do Partido Socialista no Porto. Eu creio que a minha candidatura é uma candidatura transversal. Eu encontro eleitores e inclusivamente, encontro pessoas que estão a trabalhar comigo, que vêm desde a esquerda
à esquerda do Partido Socialista, pessoas à direita. E, portanto, acho que aí a nossa candidatura tem exatamente essa virtude, ser uma candidatura pelo Porto, por valores da cidade. Candidatura pelo Porto são todas elas. Sim, mas quando eu digo pelo Porto é assim, nós não estamos a fazer contas relativamente a outros municípios, nós não estamos a fazer contas ao impacto nacional, nós não estamos a negociar com qualquer força política cotas. Eu não tive que negociar relativamente a qualquer força política a constituição de um programa, a definição de um programa em que assenta, como sabe, fundamentalmente em manter as boas contas da cidade, para que a cidade seja sustentável. Esta é uma questão fundamental e aqui temos que continuar com o trabalho que tem sido feito. A questão da coesão social, em que temos que ir muito mais longe do que se tem ido, exatamente porque as situações são as mais difíceis. Criação de emprego e desenvolvimento económico dentro daquilo que são as competências de uma Câmara Municipal. Nós sabemos. Todos os candidatos querem. Mas o doutor Luís Filipe Menezes quer um Porto forte. É de resto o lema da sua campanha. Mas relativamente à coesão social, ainda recentemente disse que relativamente ao investimento dos bairros, neste momento já não considerava que fosse não prioritário. Eu considero bem pelo contrário que é prioritário. A reabilitação urbana, por exemplo, eu considero que a reabilitação urbana tem que continuar a ser feita com dinheiros públicos, não pode ser feita com dinheiros privados, porque essa é sempre feita quando há mercado. Portanto, são questões diferentes e principalmente a questão das opções fundamentais. Ou seja, aqui, como lhe digo, a questão é das prioridades. No nosso caso, nós definimos as prioridades, definimos as metas e definimos o método. E o método é, tudo isto só é possível através da manutenção da sustentabilidade das contas. E, portanto, sabemos aquilo que podemos fazer, mas também sabemos aquilo que não podemos prometer. E nós não vamos prometer, e se as pessoas votarem em nós, sabem exatamente que nós não estamos a fazer promessas que depois não poderemos cumprir. O que é um risco, naturalmente, atenta à tradição das eleições em Portugal. Mas o Paulo tem-me ouvido, com certeza, e sei que estuda muito estes assuntos, sabe que aquilo que tenho dito é, nós prometemos apenas duas coisas, que não esquecemos o que ouvimos, nem esquecemos o que vimos. E agora que vamos ser absolutamente coerentes relativamente às prioridades. E a nossa primeira prioridade, coesão social, com a criação de emprego, que é aquilo que permite que depois se saia desta situação de emergência para uma situação em que a cidade possa naturalmente viver melhor. O senhor fica desiludido se não tiver o apoio oficial de Rui Rio à sua candidatura? Não fico nada desiludido. O que eu tenho dito, e porque não sou hipócrita, é que, naturalmente, qualquer candidatura, exceto as da extrema-esquerda, que naturalmente não a quereriam, gostaria de ter o apoio do Dr. Rui Rio. Aliás, o Dr. Menezes já o disse, o Dr. Pizarro, no fundo, também o diz. A questão não é essa. O que eu digo é, eu gostaria muito de ter o apoio. Agora, não ficarei desiludido, porque não estou a contar com ele, sinceramente. Acho que o Dr. Rui Rio não tem necessidade absolutamente nenhuma de vir agora a terreiro dar apoio a seja quem for. Não estou é questão de necessidade. Não estou a contar com isso e, portanto, não ficarei desiludido. A sua candidatura, há quem diga que é uma candidatura das elites do Porto, mas das elites conservadoras do Porto, sendo que, por oposição, a de Luís Filipe Menezes seria mais popular. Eu, quando essas questões das elites do Porto, é uma velha história. Um dia diz-se isso, depois outro dia há quem diga que tem sangue azul na candidatura, eu não faço essa avaliação. A avaliação que eu faço é pelo trabalho que eu faço junto dos bairros sociais, junto às IPSS, junto às paróquias, e aí encontro todo esse apoio. Quando viram a minha lista, por exemplo, agora às juntas de freguesia... Desculpe interromper, mas os apoiantes que se conhecem, quer do PSD, quer do CDS, que serão os Não, mas agora não temos que falar, são do PSD, são do CDS, são do PS, alguns são próximos do Bloco de Esquerda e outros não são de partido nenhum. Quer dizer, repare, quando vê, por exemplo, o professor Daniel Bessa, que é o meu candidato à Assembleia Municipal, não vai com certeza dizer que ele é das elites de direita da cidade do Porto, para dar apenas um exemplo. Quando vê o Dr. Paulo Cunha Silva como o meu mandatário para a cultura e para a inovação, com certeza que não vai dizer que ele é uma pessoa direta. Agora, se o problema é serem elites no sentido de serem aqueles que nós queremos, com certeza, mas alguém desperdiça elites em alguma coisa, com certeza que nós queremos. A elite são exatamente aqueles que em cada um dos trabalhos que faz na sua vida, que ao longo da sua vida atingem um determinado papel de relevo. Ninguém desperdiça com certeza elites. Eu tenho muito gosto na minha lista, na minha comissão de honra, repare, na minha comissão de honra eu tenho... Fala-se no tal sentido de sangue azul e não nas elites. Mas quer dizer, não tem nada a ver. Quando eu tenho uma comissão de honra de 250 elementos, encontro lá pessoas que fazem tudo na vida das coisas mais variadas possíveis. Agora, são todos cidadãos honrados, são todos cidadãos que eu conheço, são todos cidadãos que têm todo o mérito. Mas isso não tem nada a ver. Agora,
pior possível é as pessoas tentarem agora fingir em Portugal que têm fobia do elitismo. Mas, quer dizer, nós de facto, somos um país que durante os últimos 30 ou 35 anos tentamos exatamente sair do problema que havia no passado, que eram as classes sociais que definiam, no fundo, o acesso das pessoas a uma determinada condição de vida e apostarmos exatamente nas elites que, entretanto, foram criadas. E se essas elites existem na universidade, existem nas IPSS, existem, como digo, nas paróquias, existem nas empresas, existem na Câmara Municipal do Porto, existem em tudo, com certeza que a gente recorre a eles. Eu não estou muito interessado, confesso-lhe, em ter uma campanha em que a minha comissão de honra seja um Big Brother com todo o respeito pelo programa. É exatamente, nós devemos ir procurar aqueles a quem nós reconhecemos os méritos, em quem eu também me revejo. Não são eles que se revêem apenas em mim. Eu também me revejo neles, como é evidente. E não renego isso de forma alguma. Agora, tentar distorcer a palavra elite e dar a isso uma dimensão de classe, isso não faz sentido nenhum pelas pessoas que me apoiam. Se o senhor for presidente da Câmara, as celebrações do Futebol Clube do Porto campeão voltam para os aliados? Elas sempre foram nos aliados. Sabe o que é que eu quero dizer? Não, eu vou-lhe dizer, elas são nos aliados e são no Estádio do Dragão. A pergunta que me quer fazer, com certeza, é se eu abrirei a Câmara Municipal do Porto, espaços do Conselho ao Futebol Clube do Porto, que é uma coisa diferente. Exatamente. Vou abrir com certeza. Com certeza que abrirei. Tenho muita pena que elas não tenham sido abertas. Seja o Futebol Clube do Porto, seja, agora vou falar muito claro, qualquer outro clube da cidade, ou Boa Vista, ou seja qual for. Aquilo que eu digo é que eu não vou agarrar a taça, como fizeram presidentes no passado, e dizer a taça também é minha, porque não é. Eu, nesse caso, o que farei, abrirei, cumprimentarei a equipe, estarei lá com certeza a recebê-los, e depois, se não se importam, vou descer e vou passar a ser adepto. Vou estar na estátua do Almeida Garrett, mesmo em frente à varanda, a aplaudir. Aí sim, nesse momento, direi que a taça é minha. Agora, estar lá em cima, junto ao Futebol Clube do Porto, a dizer que a taça é minha, isso eu não vou fazer. Ainda assim, há uma ruptura em relação à questão de Rio. O senhor acha que estas ligações futebol-política não são perigosas? Eu acho que as relações entre o futebol e a política têm sido muito perigosas e têm principalmente prejudicado o futebol. Exatamente por essa atitude que tem havido... Não, tem prejudicado muito mais o futebol. Porquê? Exatamente porque as vitórias têm sido apropriadas pelos políticos. Políticos esses que nas derrotas rapidamente viram as costas e desaparecem. Também pela distorção entre a competição. Muitas vezes aquilo que acontece é que houve autarcas em Portugal que resolveram dar grandes benesses aos clubes da sua cidade e com isso destroem o futebol porque distorcem o mercado. Sabe, eu estou habituado a fazer negócios e aquilo que eu mais gosto é da concorrência saudável. Até porque nunca tive uma empresa monopolista, nem conto ter. E portanto o que eu acho é que muitas vezes o que a política fez foi distorcer aquilo que há de mais bonito no desporto. O desporto é muito bonito desde que seja com armas iguais e portanto nesse aspecto pode ter a certeza que não privilegiarei nenhum clube. Farei, com certeza, haverá uma política desportiva, mas será dedicada àqueles clubes que contribuem para a coesão social. Aqueles que tratam, que são muito importantes, que funcionam em rede, que trabalham junto dos bairros, que trabalham junto das pequenas agremiações, que levam os miúdos a fazer desporto que muitas vezes não teriam essa hipótese. Os outros clubes, permitirei apenas que eles concorram entre si e tentarei proporcionar um ambiente competitivo. Obviamente que o Sr. conta ganhar, como todos os candidatos, mas se não ganhar, vai assumir o lugar de vereador na Câmara do Porto? Olha, eu já o disse também, relativamente a essa matéria, é muito claro. Eu espero ganhar, conto ganhar, mas sei perfeitamente que esta é uma luta difícil, em que eu não tenho os recursos que têm os outros candidatos, em que sei muito bem que o povo é soberano e eu respeitarei sempre aquilo que for a decisão do povo do Porto. E com certeza, a partir daí, se não ganhar, poderei ser vereador executivo ou vereador não executivo, conforme a situação que surgir no dia das eleições, e não vou fazer como me entende futurologia. O senhor acha que Lisboa deve alguma coisa ao Porto? Não é uma questão de Lisboa ao Porto. Eu acho que o Porto tem, relativamente ao país, um crédito. E que muitas vezes, ao contrário daquilo que foi dito aqui no programa consigo pelo Dr. Luís Filipe Menezes, eu vi a entrevista com alguma atenção, não é verdade que o Porto possa só por si resolver os seus problemas, porque o Porto não é uma ilha. O Porto não é um país autónomo, nem se pretende que seja. E, portanto, eu não vejo o Porto como uma segunda capital. Bem pelo contrário, eu acho que o Porto deve ser anticapital. Não no sentido de ser contra a capital, mas no sentido de ter um modelo alternativo à capital. Aquilo que eu tenho defendido muitas vezes, como sabe, isso é aquilo provavelmente talvez aquilo que os cidadãos do Porto mais reconhecem em mim. Tenho dito sempre a mesma coisa, qualquer que seja o governo. Quer eu gosto do governo, quer eu não gosto. Seja de uma cor ou seja de outra. Eu digo sempre a mesma coisa.
tem retirado ao Porto determinadas competências, o que tem sido péssimo para o Porto e tem sido péssimo para o país. A questão da privatização do aeroporto, para ser muito claro, mas também muitas outras questões, como a recente polémica com a Casa da Música, questões que sucederam no passado com o Instituto Nacional de Estatística, a tentativa de fusão dos portos. E principalmente, repare bem esta questão da reabilitação urbana, que não se pode reduzir à questão de serem 2,5 milhões de dívida, porque sobre essa eu empenhei-me e 2,5 milhões é dinheiro. Para mim é dinheiro. Resolvidos. Para mim é muito dinheiro. Estão resolvidos. Mas o problema não tem a ver com os 2,5 milhões, tem a ver com a continuidade do esforço do país em apostar na reabilitação urbana nas cidades e do Governo Central continuar a apostar. Agora repare, Paulo, chega-se a Lisboa e subitamente discute-se sobre a transferência do terminal de contentores da margem direita para a margem esquerda para a Trafaria. Objetivamente, eu compreendo que é um grande benefício para Lisboa. Mas isso vai ser pago por quem? Pelo erário público, é normal. Eu não vou discutir se é bom ou se é mau. Vai ser pago, vai ser pelo Estado Central. E, objetivamente, é fundamental para a reabilitação da zona ribeirinha de Lisboa. A Expo 98 foi construída com quê? Com dinheiros públicos. E eu fui um dos portuenses que apoiei, apostei na altura e disse, acho ótimo que façam, até porque conhecia bem aquela zona de Lisboa, não tenho nenhum problema com isso. Agora, não acha que no Porto o Estado pode gastar pelo menos qualquer coisa como 1,5 milhão em reabilitação urbana por ano? Essa é que é a questão. Tem que continuar. Porquê? Porque o grande benefício da reabilitação urbana é que a reabilitação urbana, por cada euro que o Estado investe na reabilitação urbana, os privados investem 10. Tem um fator multiplicador e, portanto, é o melhor investimento público que nós conhecemos. E mais, está no programa de governo, deste governo, e está no acordo com a Troika. Agora, quando um privado investe 10 por cada euro do Estado, a grande receita para onde é que surge? Surge para o Estado Central, no IVA, no IMT, no IRC, na criação de emprego. Então é normal que o Estado reinvista no Porto isso. E, portanto, eu vou ser, como fui sempre, absolutamente inflexível relativamente àquilo que é o justo quinhão que o Porto tem direito na redistribuição de uma riqueza e também naquilo que tem a ver, naturalmente, com os fundos comunitários, se quiser, chamemos assim porque é assim que o telespectador os conhece melhor, em que objetivamente o Porto muitas vezes, como sabe, tem sido prejudicado e as estatísticas demonstram, não vou cansar com a estatística nem trago papéis com mapas. Muito bem, Dr. Rui Moreira, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tenha uma boa noite. Muito obrigado. Política Mesmo fica por aqui, voltamos amanhã já a seguir a 25ª hora com Henrique Garcia. Boa noite.